Oi, gente, eu sou a Júlia Reis, estudante do ensino médio, e estou aqui hoje para entrevistar ela maravilhosa, Diane do Manancial. Diane, como estão as emoções para essa entrevista nessa noite? Então, Júlia, é um prazer, né, estar com você, essa adolescente super inteligente, meiga, e eu tô pronta. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para nós essa noite. Então, para a gente começar, conta para nós como foi a sua infância, a sua criação, a sua origem. Então, Júlia, eu nasci na cidade de Padre Fialho, na verdade é um distrito da cidade de Matipó. Eu literalmente nasci na roça. Eu e minha mãe, né? Minha mãe literalmente me gerou ali na roça. Eu não Bem fui raiz raiz mesmo. mesmo. E quando minha avó chegou para dar o suporte no parto, eu já havia nascido, minha mãe já tinha cortado o cordão e já estava cuidando de mim. Então eu tive pressa para vir ao mundo. Eu não tive paciência de esperar. Isso representa um pouco da sua personalidade hoje também, né? Mais ou menos, né, Júlia? Na verdade, foi assim mesmo que aconteceu. Criada ali no interior, nós éramos 5 irmãs, né? E de uma família muito humilde, simples. Meus pais trabalhavam em terrenos de alguns agricultores, né? E fomos criados com muita simplicidade ali na roça e plantando café, milho, feijão, agricultores mesmo, né? E não tínhamos nossa própria terra, trabalhávamos em terra de outras pessoas. Mas fomos criados com muito carinho, né? Meu pai e minha mãe sempre nos ensinou muita honestidade, né? A trabalhar com dignidade para ter o que é seu. E eu aprendi muito com meus pais, né? São pessoas simples, mas que me ensinaram a honrar e valorizar, né? A vida com honestidade, a comprar e pagar, a fazer aquilo que é correto e justo. Então, meus pais são, sim, o exemplo para mim, sabe? E uma criação humilde, mas que me trouxe até aqui, me fez ser a mulher que eu sou hoje. Com certeza. E como foi para você esse processo de introdução da política na sua vida? Como que foi isso? Então, Júlia, eu nunca tinha pensado em participar da política, né? Nunca tinha imaginado que em um momento eu iria fazer parte da política. Não tenho raiz política, não tenho nenhum familiar que participa da política, Sem nepotismo? nenhum. Na verdade, em 2018 eu meio que despertei, sabe? Naquele momento ali do patriotismo, meu coração pulsou mais forte, sabe? Pela política. E eu comecei a entender que, como diz o filósofo Edmund Burke, ele diz que para que os maus prevaleçam, basta que os bons se omitam, né? Então, eu tomei essa palavra para mim, achei ela muito importante, sabe? É uma das frases mais importantes que ele escreveu durante a vida dele. E ele também foi um político. E eu percebo que todas as vezes que pessoas boas, que pessoas têm projetos, que têm realmente um valor, que têm um desejo de fazer algo diferente, toda vez que essas pessoas se omitem, né, coisas boas se perdem, oportunidades boas se vão. Então eu me despertei muito em 2018, primeiramente pelo sentimento de patriota que está dentro de mim, sabe? O desejo de lutar, de fazer um Brasil melhor, de ver uma cidade melhor, de fazer a diferença mesmo, sabe? Eu senti que era momento de eu participar. Então em 2020 eu participei pela primeira vez. Como você disse, como foi essa trajetória em 2020? Na verdade foi uma loucura, né? Porque eu aceitei o desafio, recebi um convite simples e falei, vamos tentar. Mas imagina quando a pessoa nunca pensou em fazer aquilo e de repente você está já numa situação meio que reluta, vou, não vou, vou, não vou. Naquela indecisão Na indecisão, ainda. porque dentro da gente a gente sabe do desafio que é a política. E assim, tive medo? Claro, mas também existe algo dentro de mim que me move, que é chamado coragem e ousadia. E faltando 3 meses para a eleição, eu pensei, não, eu vou tentar. Eu havia me filiado ao partido, o PSL, naquele ano. Falei, vamos aceitar o desafio. Menina, pensa numa campanha maluca, porque sem equipe, sem recursos, sem preparo. Na cara e na coragem, como se diz. Cara Né? e coragem, do jeito que eu vim ao mundo, entendeu? Cara e coragem, literalmente. E começamos aquela campanha. Eu acho assim, depois a gente vai entender, né, o que a gente passa. Depois de certo tempo, eu fiquei sabendo que nós éramos como se fôssemos a cauda do partido, porque o partido tem cauda, corpo e cabeça. A Diane do Manancial representava a cauda, ou seja, aquela lá da pontinha, né, que não tinha a menor chance, né? E hoje eu percebo que era isso mesmo, sabe? E curiosamente, Júlia, eu trago algo daquela campanha que é o que eu tenho hoje, a última
a última recordação, né, da minha campanha. Olha, esse folhetinho, Júlia, foi tudo que eu tive em toda a minha campanha de 2020. Olha, com esse folhetinho aqui, ó, eu e o prefeito da época, eu obtive 622 votos. Gente, pensa na sola do sapato que eu gastei. Sem visibilidade, sem publicidade, nada. Zero. Publicidade zero, entendeu? Eu não tinha, assim, absolutamente nada em relação ao que um candidato que quer ganhar uma eleição precisa ter. Naquela época, realmente, foi a cara e a coragem. A Diane foi à luta, se vestiu de coragem, de ousadia. Deus proverá e vambora. Deus proverá e os amigos vêm juntos. Minha equipe era 6 pessoas, entendeu? Para tudo. E passamos aquele desafio, né? Aqueles 3 meses, na pandemia, igreja, escola, tudo fechado. E eu tive essa experiência de obter 622 votos. E eu me senti, assim, muito, muito, muito honrada. De pensar que 622 pessoas foram até as urnas e disseram, né? Nós contamos com você, Diane do Manancial. Nós estamos te apoiando porque acreditamos em você. Então, foi fenomenal. Uma experiência muito, assim, única na minha vida. Que a gente realmente não estava, talvez, preparado para aquele momento, mas foi uma experiência que me preparou para o momento de hoje. Não, com certeza. E para você, como foi após essa derrota? Como foi continuar nesse movimento dentro da política? E também sobre o projeto Manancial. Ô Júlia, o que acontece? Após as eleições, o que eu percebi? Muitos, quando termina a eleição, falam assim, eu perdi a eleição. E desiste, né? Desistem, outros se mudam do bairro, outros fecham seus projetos, que a gente vê muito por aí isso, né? Das pessoas fecharem os seus projetos um dia depois que perde a eleição. Não é a primeira nem a segunda vez que a gente vai ver isso. Mas quando eu perdi essa eleição, eu me senti, naquele momento a gente entende o sentimento, porque a gente sempre participa de algo porque a gente quer ganhar. Mas eu me senti muito valorizada, sabe? Pelas pessoas que confiaram a mim. Você teve um apoio, né? Mesmo com a derrota. Mesmo com a derrota. A minha equipe ficou mais derrotada que eu. Choraram a semana inteira. Nossa. Mas eu enxuguei as lágrimas e disse, agora vamos fazer melhor. Agora vamos trabalhar mais. Porque 622 pessoas confiaram em mim. E eu tenho que honrar essas pessoas. Eu tenho que valorizar essas pessoas. Porque é muita gente. Coloca 622 pessoas numa fila para você ver. É gente para arrasar. Com certeza. Né? Então, o que eu entendi? Eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que honrar essa pessoa que confiou a mim. E a partir de 2020, após a gente perder essa eleição, eu fui buscando meios de ampliar os trabalhos que eu já tinha, buscando formas de ajudar mais a população, de estar mais perto das pessoas, sabe? Por quê? Se eles acreditaram em mim, sendo eu tão pequenina naquele momento, eu pensei, gente, nós podemos mais, vamos trabalhar. E aceitei o desafio, fomos à luta, denúncia, lutando pela educação, saúde, implementação, por exemplo, da terceira equipe de saúde da família. Nós realmente arregaçamos as mangas, imbuídos de uma coragem, de uma ousadia que eu creio que vem de Deus para nós, porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai à frente, Ele vai abrindo portas, né, e vai nos honrando. E eu participei, por exemplo, do movimento de abaixo-assinado, de requerimentos, por exemplo, na Secretaria da Saúde, para a gente ampliar a terceira equipe de saúde da família do bairro Caivera, após a ida dos 3 residenciais que temos lá. E isso foi importante, porque a gente percebe assim que a gente tem muito trabalho pela frente. Não podemos parar por causa das dificuldades, mas precisamos crescer mais. No decorrer desse trajeto todo, finalzinho de 2022, nós começamos a pensar na possibilidade de ampliar o projeto Manancial. Quem faz isso? As pessoas fecham... Uma ideia um tanto quanto maluca, né? As pessoas normalmente fecham projetos quando perde a eleição. A Diane é tão maluca que não pode ver um desafio que já quer entrar, sabe? Uma mulher de posicionamento mesmo, né? A maluca aqui recebeu um convite de participar da condução de um projeto no bairro Vida Esperança. Aí, Júlia, numa noite de muita chuva, fomos visitar esse espaço que estava desativado já fazia alguns meses, né? Chegando lá, me deparei com o espaço da associação, uma piscina. Pra mim aquilo ali foi um sonho. Eu falei, gente, é a resposta de Deus pra mim. Você enxergou diversas possibilidades naquele ambiente. Eu só pensava naquilo, olhava aquele espaço e pensava, quantas crianças a gente pode ter aqui? Quantas mulheres fazendo atividades?
Gente, isso aqui é bom demais. E saí dali, meus olhos se encheram, sabe, de esperança, de pensar que um espaço daquele estava parado porque não tinha recurso, não tinha como movimentar. E eu percebi que era uma oportunidade. Mas imagina para alguém que não tem mandato, não tem recursos, que vive uma vida muito difícil para manter o pouco que já tem. Mas saí dali cheia de ideias, expectativas. Cabeça fervilhando ali. Menina, o que me move é o desafio. Aí eu saí de lá e não conseguia parar de pensar. Fui para minha casa. Daí uma semana eu estava atrás da moça falando com ela, olha, é uma advogada, não é amiga nossa. Falei com ela assim, não, a gente vai querer, vamos querer cuidar daquilo lá, entendeu? Daquele espaço. E assim, com muita responsabilidade, a gente começou a coordenar aquele espaço, que hoje, graças a Deus, atende ali centenas de pessoas, né? Ali hoje, por exemplo, tem natação, tem hidroginástica, tem balé, tem artesanato, tem aula de violão. Você conseguiu realizar as coisas que você mentalizou ali. Nossa, é incrível. Então é incrível assim, quando a gente se encontra dentro de um projeto, a gente consegue vislumbrar possibilidades e Deus é que vai abrindo portas, né, e nos dando essa graça de poder realizar. Então eu estou muito feliz porque eu sou a candidata que em 2020 perdeu a eleição, mas que ampliou, abriu mais possibilidades, está atendendo muito mais pessoas, né, em toda a região de Vargem das Flores. Então eu fico muito feliz. O trabalho não parou. E isso é o que nos motiva hoje, né, a prosseguir, mostrando para as pessoas o diferencial. 2020 foi uma experiência, mas de lá para cá nós temos nos preparado, né, e trabalhado muito para essa região tão carente que precisa tanto, né, de um representante. Já que você tocou nesse assunto da baixa representatividade aqui da região de Vargem das Flores, conta pra gente sobre o movimento que teve do plano diretor e que você esteve lá na Câmara dos Vereadores. Como que foi isso? Então, Júlia, eu acredito que pra gente poder almejar ser um representante na Câmara, você precisa conhecer os problemas da cidade e, sobretudo, buscar formas de solucionar esses problemas. Eu confesso a você que eu nunca tinha participado das discussões do plano diretor. Porém, no início de 2023, quando a lei começou a ser discutida novamente, eu me interessei muito e desejei aprender, compreender melhor de que forma essa lei poderia beneficiar Vargem das Flores. Porque é fato que Vargem das Flores está invisível no mapa da cidade. É fato que todas as vezes que você vai fazer uma comparação entre as 8 regionais, Vargem das Flores é o final de tudo, né? Eu digo que tudo para as outras regiões e a nossa região de Vargem das Flores, que hoje compreende mais de 100 mil habitantes, recebe sempre o resto de tudo. Minha mãe costuma até brincar que é o fundão de Contagem. É o fundão, é isso mesmo, né? Eu falo que a gente parece que vive numa área rural, porque na verdade todo o desenvolvimento ficou nas outras regionais. Enquanto nós aqui não temos aquilo que a gente precisa ter. Nossa cidade de Contagem não está conseguindo cuidar de Vargem das Flores ou não estão querendo cuidar. Para você ter uma noção, o móvel, por exemplo, ele foi concluído em todas as regionais, menos em Vargem. Por que ele não vai funcionar esse ano? Porque está parado, não foi concluída, né, a fase que está aqui no Darcy Ribeiro. Então, por aí a gente vê a invisibilidade de uma região tão grande, tão rica, mas que ela é abandonada pelos gestores. E sempre foi tratada de uma forma politiqueira. A região de Vargem das Flores nada mais é do que uma região explorada por políticos em tempos eleitoreiros. E eu então falei, gente, nós temos que participar desse plano diretor, porque isso pode ser bom. Nós temos que levar ideias. Já que é a população que ajuda na construção do plano diretor, vamos manifestar. Mas, Júlio, que eu não sabia que a casa já estava pronta. Lá já havia um movimento chamado SOS Vargem das Flores, que eles contemplam, que eles concordam e querem o retrocesso da nossa região. Então, eles não querem desenvolvimento, eles não querem avanço, eles não querem geração de emprego e renda, eles não querem. Que é tudo o que essa região precisa, né? Tudo que nós precisamos, e é tudo que eles são contrários. A gestão atual diz que gostaria que o plano diretor fosse votado na íntegra, daquele jeito. E aí a Diane vai para a Câmara. E, curiosamente, quando chego lá,
né? Na primeira vez que eu cheguei nessa audiência, acompanhado de mais 3 pessoas, de forma muito assim, curiosa, o técnico do plano diretor falou assim: mas então, Diana, você é a primeira líder da região de Vargem das Flores que me procura para compreender sobre o plano diretor. Até agora ninguém veio. Então eu percebi que a invisibilidade dessa região, bem notável, muito tem a ver com as lideranças também, que não participam ativamente, né? Não vão buscar se informar de muitas situações, o que deixa muitas vezes a nossa região atrasada. Então fui participar, tive a oportunidade de levar a demanda da nossa região como a mobilidade urbana, como a questão do desenvolvimento econômico para a nossa região. Pude apresentar ali ideias como, por exemplo, da escola técnica, uma escola profissionalizante para os nossos jovens, porque o que mais a nossa região perece é por falta de quê? Mão de obra qualificada, né? Nós precisamos de ter empresas na região, mas dependendo do que venha, também não existe uma mão de obra qualificada. Sim. Então, na verdade, são muitos desafios. Nesse plano diretor, nós podemos perceber que para avançarmos em alguns quesitos, nós temos que primeiramente mudar a lei. Porque se a lei estiver tão fechada como até então estava, nós não conseguimos avanços. Então tem que ter expansão do território, tem que ter áreas para construção, tem que ter áreas para empreendimentos, entendeu? E não havia nada disso no plano diretor. Não então tem esse acesso para conseguir expandir. Não tem, ou seja, tá tudo fechado, entendeu? Tudo fechado, uma porteirinha fechada. E aí a gente começou a mexer nessa lei, conseguimos levar muitas ideias, emendar o plano diretor e alguns avanços nós conseguimos. Não todos, porque a gestão vetou a maioria das emendas, mas nesse movimento todo de reuniões e avanços, como por exemplo o Rodoanel. Sim, que foi um assunto muito polêmico, e você puder dar mais esclarecimentos para nós, porque eu, por exemplo, até hoje não tinha tanto entendimento, acho que não foi passado para a população de fato o que é esse projeto. Se você puder desenvolver para nós a respeito do Rodoanel. O Rodoanel é um projeto, né, de 100 quilômetros de extensão, que vai contemplar em torno de 11 municípios da metropolitana. Ou seja, é uma obra que vai permitir grande mobilidade em toda a região metropolitana, né? Vai unir municípios, além de tirar o foco de carretas, né, com mais de 30 toneladas, por exemplo, do anel rodoviário. Vai tirar, por exemplo, dos centros da cidade. E isso vai trazer o quê? Mais segurança, né, para os motoristas, além de agilizar o trânsito, o movimento das empresas que produzem. Então, o Rodoanel, ele vai trazer um desenvolvimento muito grande no que diz respeito a empreendimentos na região. Eu penso que é uma alternativa excepcional. E eu entendi que para a Vargem das Flores melhorar, nós precisamos preservar o meio ambiente, sim, mas também precisamos pensar na questão do desenvolvimento econômico da região. Sim, e um dos tópicos que foi, né, um dos principais para quem era contra o Rodoanel era essa questão do meio ambiente também. Mas existem, Júlia, muitas empresas de baixo impacto ambiental, existem muitas formas de trabalhar a região. Olha para você ver o grande potencial de desenvolvimento que tem a própria represa de Vargem das Flores. Uma represa que abastece toda a região metropolitana e que hoje está abandonada, jogada às traças no meio do esgoto, do lixo, e que não é utilizada da forma apropriada. Pense, Júlia, quando você chega lá na represa, você olhando para aquele local, muitos veem ali um lugar de pescar lambari, mas eu, Diane, quando chego lá, eu vejo ali um local de grande potencial turístico, entende? Eu vejo ali quiosques à beira ali da represa, barzinhos, né, para as pessoas que gostam de curtir uma música ao vivo. Imagine as pessoas vendendo roupa de banho ali. É um local que pode ser revitalizado e que pode gerar emprego para toda a região. Gerar renda. Imagina, aluguel de jet ski, entende? Existe esse modelo, né, de esporte em tantos lugares. E aqui nós temos tudo, porém não está sendo bem aproveitado. Poderíamos ter, por exemplo, trilhas, arborismo, poderíamos ter, por exemplo, trilhas ecológicas, restaurantes ali próximo da represa. Então,
É muito legal falar de preservação do meio ambiente, né? Então seria importante retirar o esgoto que é jogado lá todos os dias. Porque é possível levar desenvolvimento, é possível atrair o turista para a nossa região, trazer um grande avanço no que diz respeito à economia de Vargem das Flores e preservar o meio ambiente. Porque ninguém está falando de cortar árvores, não, nós estamos falando de cuidar delas. Mas de um lugar que seja bonito. Vai lá hoje para você ver se aquilo está bonito. Então esse foi o debate, né? Existe um movimento de retrocesso na cidade de Contagem, mas também existe um movimento de avanço. E foi justamente nesse período que surgiu o bordão Avança Vargem das Flores. É que é muito usado por você no seu Instagram. Mas como não usar? A Diane tem a cara do avanço. O que nós queremos para nossa região é esse desenvolvimento, é trabalho, é renda, sabe? É dignidade para a população. Nós estamos cansados de migalhas. Nós estamos cansados de ser tratados e explorados por políticos que de 4 em 4 anos estão aqui, entende? Nos tratando como se nós não tivéssemos importância. Nós queremos sair dessa invisibilidade do mapa de Contagem. Nós temos potencial para isso. Vargem das Flores é muito maior do que as pessoas querem que seja. Eles querem enxergar algo, mas nós temos um potencial muito maior. Nossa região é mais rica da cidade, entende? Você vai, por exemplo, em alguns locais aí que, se tiver o investimento adequado, nós poderemos ser um polo turístico em toda a metropolitana. Tem uma ampliação, né? Eu acredito nisso, Júlia. Eu acredito que falta boa vontade política, investimento e a visão de um gestor que realmente queira o desenvolvimento da nossa região. Com certeza. E falando também desses movimentos, né, que você tem tomado à frente, houve um em dezembro de 2023 na Escola José Ferreira de Aguiar, né, lá no bairro Caivera. Como que foi esse processo para você? Então, Júlia, esse movimento ele foi interessante porque num domingo alguém me comunicou que estavam pensando em transferir 150 meninos da escola. E iam transferir para uma escola desativada no bairro São Remo. Eu falei, mas é um absurdo isso. Vai transferir? Aí pensei, não posso simplesmente dar um alarde, eu tenho que ir conferir essa informação, né? E fui cedinho para a escola, perguntei várias mães se elas estavam sabendo, ninguém sabia de nada. Mas ao me informar com a diretora da escola, ela me confirmou e disse, Diane, infelizmente a gestão, a SEDUC, já decidiu que vai remanejar turmas, né, do 7º ano para essa escola que está desativada. Porque a escola que é uma escola que está muito pequena para o número de alunos, né? E aí não tem como ampliar agora, então vai ter que remanejar. E eu falei, mas dessa forma eu achei um desrespeito, sabe, Júlia? Se tem uma coisa que me deixa, sabe, indignada, é ver assim a forma de tratar... O descaso mesmo. A forma de tratar o cidadão com tamanho desrespeito. Imagine, nem o pai foi comunicado. Tudo aquela coisa assim, vai entregar o bilhete e todo mundo vai ficar sabendo que já decidiu, ninguém foi consultado. E eu me coloquei no lugar daqueles pais. Eu não tenho mais filhos que estudam na José Ferreira, embora os 2 filhos, meus 2 meninos estudaram lá até o 8º ano, né, a 8ª série. Eu me coloquei no lugar dos pais, imagina, 8 quilômetros de distância. Se uma criança passa mal, quem vai buscar? É no meio desse trânsito maluco aí de rodovia, nossos filhos estariam ali. Os pais preocupados, entendeu? E eu pensei, não é justo, porque tem 4 anos que essa escola já não comporta o número de alunos. Por que não ampliar? Se já teve tempo para fazer ampliação, por que não foi feito? Já teve oportunidade. Sim, então essa gestão já passou aí 12 anos. Por que não ampliar? Por que não foi feito? Já teve tempo hábil para isso. Então eu questionei isso. No momento que eu tive a certeza, eu abri minha câmera ali na porta da escola mesmo, ao vivo, entrei no Instagram e fiz a denúncia. Falei, estão querendo tirar nossos meninos da escola e de uma forma totalmente arbitrária, porque ninguém foi consultado e nós não podemos aceitar. Nesse momento as pessoas foram compartilhando e de repente... identificaram com você. Sim, porque na verdade é uma voz, né, que representou ali mais de 100 famílias que estavam sem saber dessa decisão que já havia sido tomada. E nesse movimento as mães se despertaram e foi questão assim de 1 hora, praticamente todo mundo sabia. E o bilhete já estava pronto. E eu não sei não, a coisa deu, sabe aquele reboliço? Foi tipo Sim. isso. Eu só sei que ao final do dia o bilhete foi cancelado, porque a coisa trouxe
um grande clamor da população no que diz respeito à forma que foi conduzida aquela decisão. E eu falei com eles, não aceitamos que os nossos meninos sejam transferidos. Nós não aceitamos. Eles estão aqui, nós temos que mantê-los aqui e a escola tem que ser ampliada para atendimento deles. Isso aí é beirinha do final do ano, entendeu? Ou seja, no calar mesmo no finalzinho da noite ali, eles iam apagar a luz e tipo assim, ano que vem outros meninos já tá tudo em outro bairro. Não ia dar tempo para eles nem se programarem, né? E aí eu falei, não aceitamos isso, vocês vão ter que buscar uma outra alternativa. E passando aquele dia, falei com os pais, vamos cobrar, vamos ligar na SEDUC, vamos ligar para a diretoria, mas não vamos aceitar. Chamou o povo com você mesmo. Rapidamente se formou um grupo de WhatsApp com mais de 100 mães, e o grupo ficou todo ligado no assunto e falou, não, nós não vamos aceitar não, e a coisa foi pegando, porque na verdade você levanta a sua voz, mas o povo acompanha a voz daquele que está junto com eles. Né? O povo vai junto porque alguém está representando vocês. E foi exatamente esse movimento de dizer para as pessoas, nós estamos juntos. Nós não vamos aceitar essa injustiça. E Caivera tem representante. E Caivera tem voz. Pode não ter tido vereador, mas nós não vamos aceitar essa injustiça. Nesse movimento aí, nós conseguimos retardar as decisões, né, da gestão. E eles cancelaram o bilhete que ia ser entregue, voltaram atrás, afirmando, né, de forma oficial que não iria mais transferir os meninos. E graças a Deus os pais aquietaram o coração e veio o movimento da retirada dos professores no mesmo movimento de defesa. No embalo. Aí falaram, vamos tirar os professores agora. Professores que estão conosco há de mais de 20 anos. E aí foi mais uma luta, mas que foi só aumentando o movimento. Os pais mesmo se movimentaram a fazer um abaixo-assinado, que rapidamente tinha mais de 1.000 assinaturas. Levamos a SEDUC, apresentamos à Câmara dos Vereadores. E aí a Câmara também teve que participar. O porquê que estava acontecendo isso? E diante dos fatos, consegui uma reunião com a secretária, né, da Educação. Ela nos atendeu e graças a Deus, né, eles entenderam que era arbitrária a decisão tomada. Graças a Deus, a gente conseguiu impedir a transferência, né, desses alunos e a retirada, né, das duas professoras. Graças a Deus, hoje mantivemos ali alunos e professores. A luta hoje é ampliar a escola, porque ela não comporta mais a demanda, né? A escola não comporta mais a demanda da região, né? Então a comunidade escolar está saturada, porque realmente está difícil de trabalhar. E os alunos... apesar disso tudo, não houve uma outra alternativa? Eles só cancelaram, né, essa mudança, mas não houve nenhum outro caminho para a demanda que precisava? Você sabe que é muito moroso, né, todo o processo, né, para a prefeitura, né? Só não é moroso, por exemplo, os shows, isso é muito rápido, né? Praças, isso é muito rápido. Mas a ampliação da escola parece que nunca sai do papel. E isso é a luta da Diana do Manancial, porque na verdade a gente não desistiu dessa luta. A gente está lutando para que essa ampliação saia do papel e nossos meninos possam ter realmente respeito, realmente tenham uma educação de qualidade, né? E é por isso que nós estamos lutando. Se você está gostando dessa conversa, já se inscreva no canal, curte aí o vídeo, por favor, siga a Diane em todas as redes sociais e acompanhe a nossa pré-candidata. Diane, conta pra gente um pouco também sobre os desafios que você tem enxergado na nossa região, principalmente também no bairro Caivera. Então, Júlia, na verdade, eu abordo problemas da região inteira. Eu falo que a Diane é a divagem das flores, porque os assuntos de todos os bairros chegam para nós. Um dos problemas muito graves da região é a questão da mobilidade urbana. Os meios de transporte são muito defasados, né? São muito precários. As passagens as mais caras, né, de toda a metropolitana. Isso é verdade. Eu sou uma usuária, né, dos ônibus e é um grande sofrimento essa questão. Pois então, você vive o drama, né, e nós acompanhamos Vivo na pele, viu? E a gente acompanha esse drama do morador porque ele nos procura. E além dessa questão do transporte público muito defasado, a frota de veículos vai aumentando cada vez, porém nós não temos estrada para comportar tantos veículos. Uma coisa, por exemplo, que é tão simples de resolver na região, mas que 4 anos não foi o suficiente para poder, né, mudar. Nós temos ali um gargalo na entrada do bairro São Remo, que é uma dor de cabeça, sabe? Para o trabalhador, para os motoristas, né?
todo santo dia ao voltar do trabalho, a partir de 5 horas da tarde, que não anda mais. Onde que um gestor que vê uma cidade em pleno crescimento tem a capacidade de afunilar a via ao invés de alargar? E é o que eles fizeram ali. Só que está ali até hoje daquele jeito. Você vê em 2 vias, de repente já transforma numa via só e para tudo. Então aquilo ali é um sofrimento. É horas penando naquele lugar. Quando você consegue sair dali, aí você chega na entrada do Icaivera, que aí também não tem um semáforo, não tem uma boa sinalização, não tem um trânsito bacana, né? Chega aqui na entrada do Icaivera, você não consegue mais movimentar novamente. É um horror. O risco para o pedestre, o risco todo dia é um desafio para chegar vivo em casa. É um desafio, né? É o risco pedestre, é o risco para o comerciante da LMG. Então, todos ali em apuros. Chega ali, você não sabe, não existe uma sinalização adequada, não existe até hoje um estudo, sabe, de viabilidade para essa região de uma forma realmente que respeite o pagador de imposto. Então, a questão da mobilidade é um grave problema, né, que a gente tem que pensar em vias alternativas. Inclusive nós sugerimos uma via que compreende ali, próximo ao cemitério do Retiro, né, que tem uma avenida ali que liga o Retiro ao Darcy Ribeiro, uma via muito boa que pode ser estudada, né, que pode trazer uma melhora muito grande no trânsito da nossa região. Tem que ter vontade de fazer, boa vontade política, no interesse da gestão e investimento, que a nossa região carece de investimento. Outro problema grave é a questão de vagas nas escolas, como nós a gente vem já debatendo sobre isso há algum tempo, a falta de vaga nas escolas, né? Vão barrigando o povo e as crianças vão ficando mal alojadas, onde deveria estar numa condição boa para aprender. Na verdade, elas não têm essa qualidade no estudo, porque até o próprio local não ajuda, né? Então, a ampliação das vagas de escola, a questão, por exemplo, das creches, que nós não temos hoje crianças menores de 2 anos, por exemplo, elas praticamente não têm vagas mais na rede pública. A obrigatoriedade é pelas crianças acima de 4 anos, mas e essas crianças com menos de 4 anos, 3, 2 anos? Elas não têm mais vagas praticamente na rede pública. Então é preciso pensar numa possibilidade de ampliar essas vagas com a criação de creches ou ampliar as vagas do CMEIs, porque realmente do jeito que está, as mães não têm condições muitas vezes de trabalhar. Então a gente precisa pensar nessas mãezinhas que têm profissão, mas não tem aonde deixar, né, seus filhos pequenos. Então a gente precisa dar segurança para essas mães, que são muitas vezes o arrimo de família e que muitas vezes têm essa dificuldade por falta de vaga nas escolinhas. E um gargalo muito grande que temos é a saúde. Por exemplo, a região do Icaivera, como você mesmo perguntou, a gente precisa de uma UBS porte 3 com uma edificação porte 3 para aceitar, né, 3 equipes de saúde da família. O que a gestão fez? Colocou 3 equipes de saúde da família lá, mas no espaço que foi feito para uma. Então, ou seja, a gente não tem uma estrutura para receber 3 equipes. Porém, ali trabalham 3 equipes de saúde. Ou seja, um desrespeito com o trabalhador, com o cidadão, né? Nunca foi feito um investimento. Eu tenho mais de 20 anos que eu moro nessa região, não foi construído nada na nossa região. Nada. Nem uma escola, nem um posto, nem uma estrada, nada. Nem lâmpada, para você ter ideia, no Bougainville tem. É um breu. Mais de 20 anos. E ninguém consegue resolver um problema tão simples, né? Ou que poderia ser, né? O problema é que resolvem coisas que não são importantes, coisas que são supérfluas, e o básico que o cidadão precisa. O essencial tem faltado. Porque o que o morador de Contagem quer? Ele não quer nada, sabe, assim, magnífico, não. Ele quer ter as necessidades básicas dele atendidas. Saúde, consultas, né? Escola para os filhos e um transporte para ele trabalhar, porque o que a gente só faz nessa região é trabalhar. Mas a gente, nem para isso a gente tem dignidade, entendeu? Então eu acredito que precisa muito desse investimento na saúde para melhorar, né, as construções da região de Vargem das Flores. É gritante, Júlia, a diferença das UBS de Vargem das Flores, de Icaivera, Nova Contagem, com as UBS do centro da cidade. Vai nas UBS do Água Não Branca. parece nem que está se tratando de lugares na mesma cidade, né? Parece que é um outro São cidades lugar. diferentes. Sim, parece que é uma zona rural.
Então, assim, é preciso a gente conscientizar a população de que a nossa região é tratada com descaso. Nós temos os piores equipamentos públicos da cidade. É fácil de comparar. Você estuda em qual escola? Na FUNEC Cruzeiro do Sul. Por quê? Porque aqui na região não tem nenhuma escola qualificada, tipo, de ensino médio, que tenha de fato uma estrutura boa e tudo. Então, não só eu, mas, né, sua filha também, várias meninas, nós fizemos prova para várias escolas, no Eldorado, Cefet, Coltec, porque aqui não tem. Você gostaria de levantar 4 horas da manhã todos os dias para estudar? Não, faço porque é a opção que eu tenho, né? Graças a Deus passei na prova e tudo, foi uma excelente oportunidade. Mas eu podendo estudar perto da minha casa seria magnífico. Tendo uma escola com uma estrutura de fato que atenda às nossas demandas. Você percebe, Contagência de Vargem das Flores, a diferença? E muitos costumam dizer assim, não, mas a gente aqui é muito bem cuidado. Se fôssemos tão bem cuidados assim, por que nossos filhos teriam que sair daqui todos os dias de madrugada para buscar uma vaga, pagando passagens caras, correndo às vezes risco nesse trânsito perigoso da cidade, para estudar? Ou seja, a mesma escola municipal que atende as pessoas lá no Centro de Contagem, no Eldorado, deveria ser a mesma que atenda também a nossa região de Vargem das Flores, ou não é assim? Isso é muito grave. Nós precisamos melhorar os equipamentos públicos da região de Nova Contagem e toda a Vargem das Flores. E citando também essa pauta da saúde que a gente está comentando, existe alguma demanda que você enxerga como mais exclusiva ou que tem falado mais alto nos últimos tempos? Então, eu vejo que todas as demandas da cidade, elas são muito importantes, porque cada um tem uma necessidade. Todas devem ser tratadas com o máximo de respeito, né, Júlia? Mas nos últimos meses, acredito que o clamor que tem mais, assim, tocado meu coração é, sabe, o drama, a dificuldade das mães de crianças autistas e crianças especiais. O que mais me tocou, me deixou até em choque, foi receber de uma mãe a seguinte frase, né? Ô Diane, eu me sinto muitas vezes culpada, essa mãe me falando. Eu me sinto culpada por não conseguir dar ao meu filho uma saúde, um tratamento digno, de não poder pagar para ele, por exemplo, um fonoaudiólogo, né? De não ter como dar a ele um acompanhamento digno, decente, porque ela não tem até hoje nem o benefício, né, para a criança dela, porque ela não conseguiu, ela não tem o laudo ainda para poder ter um acompanhante, né, um monitor na escola, né? E além de tudo, ela não tem os direitos dessa criança autista ainda reconhecidos. E isso, sabe, Júlia, me deixou muito triste, porque eu fiquei pensando, pensa na luta de uma mãe que tem um filho autista. E como o caso dela tem milhares. Tem muitos, e eu nos últimos meses, pelo menos umas 30 famílias me procuraram com o mesmo problema. E a fala é a mesma, Diane, a gente não tem atendimento do SUS. Nosso filho não tem psiquiatra, nosso filho não tem a medicação na farmacinha. Diane, a gente não consegue fechar o laudo do nosso filho, então ele não tem um monitor na escola, porque enquanto, Júlia, não fecha o diagnóstico da criança, ele não tem direito a esse monitor. E isso interfere muito no desenvolvimento dessa criança. Uma criança autista, ele requer vários especialistas, é uma equipe multidisciplinar para atendê-lo. Só que o serviço público atualmente não consegue absorver essa demanda e tem crianças que ficam 2, 3 anos na fila de espera para o atendimento no SER4, que é o setor de reabilitação. E esse setor está muito defasado, porque ele não consegue absorver a demanda. Então, o que tem de família sem apoio, né, psicológico, neurológico, o que tem de família que está aí gritando por socorro, é extremamente urgente, sabe, de nós buscarmos formas de auxiliar essas famílias, né? É de cortar o coração a gente ouvir de uma mãe que ela se sente culpada, sabe? Imagina. Muito forte essa fala dela. Muito forte, e isso me tocou muito, sabe? Tem também um outro pai aqui da região de Nova Contagem que falou comigo, Diane, eu já tentei de tudo, mas a vaga da minha filha no SER4 não sai de jeito nenhum, né? Muitos pedem socorro, então a gente precisa ver
o que está acontecendo, aonde está faltando aí gestão, porque precisa de administrar esse tratamento a fim de que nossas crianças autistas, crianças especiais, tenham suporte do poder público e que as famílias dessas crianças tenham apoio, porque não é fácil, né? Ainda mais difícil se torna quando não tem esse apoio para essas famílias. Então, isso é uma demanda que eu acho importantíssima, uma demanda que precisa ser de fato cuidada, sabe, de perto, com carinho e responsabilidade pela próxima gestão. Sim. E mudando um pouco de assunto, você cita muito no seu Instagram a questão do seu posicionamento, dos seus valores, dos seus princípios. Como fica isso dentro da política? Olha, Júlia, eu sou cristã, né? Sou pastora, né? Fiz o curso de teologia pela Quadrangular há muitos anos. Atualmente não estou pastoreando igreja, mas sou membro da igreja Pedra Angular, né? No bairro Caivera. E o meu posicionamento é o posicionamento que me norteou até aqui, sabe? Eu acredito que eu cheguei até aqui por causa de valores que eu aprendi quando era criança, né? A gente cresce com esses valores. E eu acredito que parte dos problemas da sociedade hoje é justamente por causa dessa degradação moral, né, do que está acontecendo no país. Cada vez mais a família está sendo banalizada, sabe? Os valores, o respeito, isso está sendo colocado como algo desimportante. Tem se perdido nos dias atuais? Tem se perdido e muitas vezes até falar do que é certo está se tornando errado. A inversão de valores é muito grande, então a gente precisa resgatar isso. Eu acredito que uma sociedade forte se faz com família forte. A família é a base da sociedade. E hoje o que a gente vê são ataques constantes à família tradicional, né? Literalmente, nós somos agredidos muitas vezes por ter fé, por acreditar em Deus, por defender a Bíblia, por acreditar que a verdade que nós acreditamos é a Bíblia. Eu sou do tempo que hino nacional na escola é certo, eu acho que deveria ser assim. Mas hoje não se pode mais ler a Bíblia na escola, não se preocupa mais com o patriotismo nas escolas. E eu acho que isso aí é o início, sabe, do fim mesmo dos valores de uma sociedade. Porque o que rege uma nação são esses valores. O conservadorismo, ele é primordial, sabe, para as coisas caminharem melhor. Então, eu defendo a família, defendo a liberdade de expressão, a liberdade de culto. E acredito que nós temos direito de expressar a nossa fé, porque acreditamos em Deus e temos que declarar isso de forma livre, né, para toda a sociedade. E acredito que precisamos resgatar os valores da família, porque acho que a última barreira para o comunismo no país é a família, né? Quando eles atacam a família, quando eles destroem famílias, né? Por exemplo, com liberação de drogas, a questão da ideologia de gêneros, entendeu? Na escola, todas essas pautas ferem diretamente a família, porque agindo dessa forma, eles vão enfraquecer a família. Enfraquecendo a família, uma sociedade também se torna mais fácil de ser manipulada, né? Manipulada. E é o que nós não aceitamos. Nós cremos que temos direito à liberdade, à expressão da nossa fé, temos valores, somos conservadores, né? É o que a gente acredita, sou patriota, né? É o que eu acredito. E acredito que ensinei assim para os meus filhos. E agradeço muito a Deus por isso, porque hoje eu vejo meus filhos caminhando, sabe, com honestidade, com trabalho. A gente entende que esse é o caminho. E é o que eu acredito para a sociedade, sabe? Educação, trabalho, sabe? Dignidade, criar filhos com honestidade, né? A vida, quando ela é muito fácil, ela não tem valor. Eu acredito que nossos filhos precisam entender, né, o valor do trabalho, precisam respeitar pai e mãe mesmo. Inclusive, Júlia, essa pauta da família, dos valores da família, é inegociável para mim, porque só quem viveu o que eu vivi na minha infância sabe o valor do pai, da mãe, sabe? Então, a gente aprende desde pequeno a valorizar o que a gente tem de mais importante. Então, eu me lembro, sabe, quando eu ainda era menina, aos 10 anos de idade, quando morávamos ali na roça, nessa idade não tinha mais escola, então todas as crianças iam trabalhar na roça e o pai normalmente brincava que ia dar uma enxada.
né, que é para capinar. E ao saber que eu ia ganhar uma enxada de presente, eu falei com meu pai que eu queria estudar. Falei, pai, eu quero estudar. Mas ele disse, filha, você não pode, porque aqui a gente não tem dinheiro, aqui só estuda filho de fazendeiro. E foi a fala que ele usou comigo. E eu então falei com ele, ô pai, mas eu preciso, eu não quero trabalhar na roça a vida inteira, né? E eu entendi que eu tinha uma oportunidade, eu precisava daquela oportunidade para mim. Mas eu era uma criança. E o pai falou assim, você vai estudar onde? E eu me lembro que eu falei com ele, ô pai, mas se eu arrumar um lugar para me estudar na cidade, o senhor deixa eu ir? Aí ele falou assim, quem vai levar você para morar na cidade, sabe? Mas é tão gostoso, né, Júlia, quando a gente tem sonho, parece que algo grita dentro do nosso coração e Deus ele nos leva exatamente aonde a gente precisa estar. Com certeza. E eu me lembro, sabe, que em um determinado dia eu fui numa fazendinha lá perto, normalmente a gente comprava leite, sabe? Para nossa casa, nessa época, buscava o leite da vaca e ao chegar lá eu encontrei uma senhora que era professora, que dava aula nessa cidadezinha de Padre Fialho. E a menina aqui com 10 anos perguntou para ela se ela não tinha coragem de me levar para morar na casa dela. Uma criança para morar na casa de uma senhora cuidando de 2 crianças. E ela falou assim, mas seu pai não deixa, sabe? E eu falei com ela assim, não, mas ele vai deixar. E naquele dia ficou meio que acordado que ela ia me levar. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o pai, eu arrumei um lugar para me estudar. Ele não acreditou, mas como ele deu a palavra, né? Então ele permitiu, com os olhos cheios de lágrimas. Meu pai viu a menina dele, né, de 10 anos, saindo da roça e indo para fora estudar. Então, por causa disso, por causa de toda essa trajetória, né, que a gente vive, eu acredito que a família ela é essencial, porque eu não tive a oportunidade que muitos de vocês jovens têm hoje. Então a minha luta hoje, né, o desafio que nós temos hoje é justamente lutar para que você jovem, adolescente, não tenha que passar pelo que eu passei aos 10 anos. Hoje você tem oportunidades, hoje você tem o pai, a mãe, né, alguém que cuida de você, que zela por você. Então é tão importante você valorizar, honrar, respeitar os seus pais. Essa pauta da família é uma pauta muito forte que nós precisamos resgatá-la, porque só quem passou pelas dificuldades que nós já passamos, sabe? De percorrer caminhos tão difíceis para conseguir apenas fazer a 5ª série, a 6ª série. E hoje a gente vê de forma tão banalizada a família. A sociedade tem tratado a família, sabe, como algo comum, sem nenhuma importância. Mas somente quando a gente já viveu, já passou por tudo isso, é que a gente sabe valorizar o que temos hoje. Então a família ela é essencial, é a base da sociedade. Se hoje eu sou quem eu sou, foi através dos valores e princípios que eu aprendi com os meus pais. Então eu valorizo a família. E acredito que nós devemos lutar para que essa pauta seja respeitada na nossa sociedade. Nossa, Diane, de fato a sua história ela é muito emocionante e muito impactante para a gente que está ouvindo. E conta para nós como estão as suas expectativas para essa pré-candidatura, como tem sido esse processo. Eu acredito, Júlia, que todas as experiências que eu vivi até agora me tornaram mais forte, mais qualificada. Hoje eu estou mais preparada, né, para enfrentar esse novo desafio em 2024. Fui à faculdade, estudei, hoje estou formada em gestão pública. Então, assim, a gente está buscando meios de nos qualificar para representar a nossa cidade. Então, eu vejo, assim, com uma expectativa muito boa essa nova etapa, né, em 2024, porque a gente vem se preparando ao longo do tempo para poder chegar aqui e dar a resposta que a cidade precisa e espera de nós. Sim, por que o eleitor deveria escolher a Diane do Manancial? Nos dê motivos para votar na senhora. Mas isso é óbvio, né? A Diane do Manancial é a pessoa hoje com um olhar mais sensível aos problemas da sua região e da sua cidade. Caminhando com as pessoas, a gente entende o que o povo precisa. Hoje eu sei aonde está a dor do trabalhador, aonde está a dificuldade da mãe do autista, aonde está a luta da mãe que espera a vaga na escola, aonde está a dificuldade daquele que espera horas para um transporte público. Então hoje eu convivo, Júlia, com as pessoas. Eu não sou uma pré-candidata
de trás da mesa, de gabinete, mas eu sou do povo, eu estou no meio do povo. Eu vivo em torno deles, ouço a demanda deles e sou a voz que eles precisam. Então, você, cidadão de Contagem, pode ter certeza que esta pré-candidata aqui vai levar a sua demanda aonde tem solução para os seus problemas. A melhor opção está numa pessoa que conhece os problemas e quer caminhar com você. Não apareço de 4 em 4 anos. Meu trabalho não parou. Eu respeito aquilo que você respeita. Eu quero aquilo que você quer para a sua cidade. Mais saúde, mais educação, mais segurança e desenvolvimento para toda nessa região de Vargem das Flores. Diane, para a gente estar finalizando aqui, qual é a mensagem que você quer deixar para o cidadão contagense? Temos muitos problemas para serem abordados na nossa cidade. Passamos por uma grande dificuldade na questão da mobilidade, da saúde, da educação. Os problemas, que nós abordamos nesse bate-papo são problemas gravíssimos. E eu, como representante, liderança da região de Vargem das Flores, convido você a analisar todas essas questões e juntos buscarmos formas de trazermos soluções para tais problemas, cobrando, fiscalizando, levando essas demandas e buscando alternativas para minimizar a luta do cidadão e, de fato, fortalecer o direito do cidadão contagense. Vamos juntos lutar por uma cidade melhor? E o último recado, Júlia, que eu quero deixar para vocês, é que o futuro que nós queremos, ele começa agora. E eu convido vocês, vamos juntos? Avança, Vargem das Flores!